queridos, mais uma vez quero convidá-los a meditarmos na Palavra de Deus. E desta feita vamos meditar hoje em Isaías capítulo 31. Nós vamos ler verso 1, 2 e depois vamos pular para o verso número 6. Diz assim a Palavra de Deus: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Aqui nesse texto da Palavra de Deus, nós vemos então uma denúncia contra a atitude do povo de Israel. Eles estavam buscando confiança no povo do Egito, estavam buscando confiança nos cavalos e cavaleiros do Egito, por causa da sua força, por causa do seu poder. Uma força e um poder enganoso. E o Senhor então está denunciando na sua palavra o que o povo de Israel estava fazendo. Eles não estavam confiando no seu Deus, no Deus que realmente merece confiança. O salmista Davi, no Salmo de número 20, no versículo 7, ele declara: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Era exatamente o contrário que o povo de Israel estava fazendo. Eles não estavam confiando no Senhor, eles não estavam fazendo menção do nome do Senhor Deus, mas estavam buscando auxílio de homens corruptos, de uma nação ímpia, e não estavam confiando no Senhor. E portanto Isaías diz: convertei-vos ao Senhor, aquele que vocês se rebelaram, convertam-se a Ele. É esse o conselho que o Senhor manda Isaías trazer à casa de Israel. Portanto, meus amados, meu amigo, sem Deus não há esperança. E o povo de Israel estava querendo buscar esperança em outro povo, em outros deuses, e não no Deus poderoso. Muitos que buscam esperança em outras coisas que não seja o Deus verdadeiro, eles estão como a cair em um poço sem fundo. Eles estão prestes realmente a ter consequências desastrosas, pois que somente no verdadeiro Deus é que podemos depositar a nossa esperança. Caso contrário, esta esperança será frustrada. Caso contrário, não poderemos realmente dizer que temos esperança, pois é uma falsa esperança, não é a verdadeira esperança. Somente o Deus poderoso é quem pode realmente garantir que tenhamos esperança de futuro. Sem o Senhor, nenhuma esperança tem algum futuro. Sem o Senhor, nenhuma esperança poderá realmente ser chamada de esperança, pois que é uma esperança frustrada, uma falsa esperança, e não poderá subsistir. Somente aqueles que depositam a sua confiança e esperança no Senhor Deus é que poderão subsistir, é que poderão realmente ir até o fim. Deus é a nossa única esperança. Se o seu Santo Espírito nos selou, então somos propriedades exclusivas de Deus, e podemos então assim ter esperança. Caso contrário, a esperança que se vê não é esperança, mas é uma falsa esperança. Na realidade, ela não se sustenta, não tem nenhum sustentáculo. Mas também sem Deus não há salvação. Não existe Salvador fora do Deus verdadeiro. Somente no Senhor Deus poderoso, aquele que criou os céus e a terra, é que existe realmente salvação. Como já dissemos, que o salmista Davi coloca sua confiança no Senhor, dizendo que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor
nosso Deus. Assim é igualmente verdade em relação à salvação. Muitos confiam nas obras, muitos confiam nos sistemas religiosos, muitos confiam em pessoas, outros confiam nos sistemas do mundo, mas na realidade é tudo falso. Não existe salvação que não seja em Deus. E Deus é quem proporciona a verdadeira salvação. Ele é quem proporciona o Salvador. Israel queria buscar algum tipo de salvação. Salvação como nação. E eles queriam buscar essa salvação no Egito, no aparato bélico do Egito, né, no aparato de guerra do Egito. Mas na realidade eles não conseguiriam, né, esta salvação, pois que eles estavam abandonando aquele que realmente poderia lhes dar a salvação. E nós temos essa salvação. A salvação foi proporcionada a todos os povos, a todas as pessoas. Somente Jesus Cristo é o Salvador. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém jamais poderia ir ao Pai se não fosse por intermédio dele. Então esta é a realidade. Jesus é a fonte da salvação, e todos aqueles que estão sedentos por salvação poderão buscar em Jesus esta fonte, poderão saciar a sua sede. Jesus disse à mulher samaritana que se ele desse a ela da água viva, jamais ela voltaria a ter sede. E Jesus também fala a todos aqueles que possam crer nele, que se beberem da água que ele der, então não voltam mais a ter sede, porque Jesus é a salvação, Jesus é o Salvador. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo é o Salvador, porque não existe debaixo dos céus, nem na terra, nem debaixo das águas, nenhum outro nome dado entre os homens para que possamos ser salvos. Religião não vai salvar ninguém. Os sistemas religiosos da terra não salvam ninguém, somente Jesus Cristo salva. As obras não podem salvar ninguém, apesar de que as obras têm o seu valor como pessoa que somos, como seres humanos que somos, mas não para a salvação. Porém, aquele que é salvo faz obra, não para ser salvo, mas exatamente porque ele é um salvo. E Tiago vai dizer então que se nós dissemos que temos fé, devemos mostrar os frutos desta fé, que os frutos dessa fé são as obras, porque se nós não tivermos as obras, então demonstramos que não temos fé. E portanto não é pelas obras que somos salvos, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, onde a palavra de Deus diz, né, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, onde realmente nós temos ali a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Mas também sem Deus não há conversão. As pessoas não podem converter-se a si mesmas, elas não podem se converter, apesar de que muitas vezes se usa a expressão quando eu me converti, mas esta expressão realmente ela não está correta. A expressão correta é quando eu fui convertido, porque na realidade é Deus quem nos converte. Se a água lá em Caná da Galileia tivesse sido posta nos vasos e Jesus não tivesse transformado-a em vinho, ela teria permanecido água. Mas Jesus transformou. A água não se transformou sozinha em vinho. Jesus demonstrou seu poder, transformando a água em vinho. Assim também a verdadeira transformação depende de Deus. Depende realmente da verdadeira convenção. Uma convenção que surge no coração. Uma convenção produzida pelo Espírito Santo, a partir de que ouvimos a palavra de Deus. E tendo então crido no Senhor Jesus, somos então salvos, somos então regenerados, somos então transformados. Haverá então a mudança de atitude, uma mudança de sentimento, uma mudança de caráter, uma mudança geral em nossas vidas.
É realmente como se alguém quisesse explodir uma pedra muito grande em uma mina e ele dinamita aquela pedra. E depois, quando ele aciona os explosivos, explode e parte a pedra em muitos pedaços. E o que foi que ocorreu aí? Ocorreu uma transformação daquela pedra. Ela se transformou em diversos fragmentos. Agora, nesse caso, há também uma transformação, mas não ficam diversos fragmentos. Fica de fato uma nova vida, uma nova pessoa em Cristo Jesus, uma vida transformada, uma vida convertida, alguém que realmente segue o Senhor Jesus, alguém que realmente está pensando nas coisas celestiais, alguém que tem uma esperança viva. Finalmente, então, irmãos, nós podemos ver, como nós vimos aqui, que sem Deus não há esperança, sem Deus não há salvação, sem Deus não há convenção, porque somente Deus é capaz de proporcionar estas coisas às nossas vidas, à vida dos seres humanos. É preciso realmente que se creia que o Senhor é aquele que pode nos dar todas as coisas. Israel não estava confiando no Senhor, buscou auxílio nos egípcios, nos cavalos dos egípcios, na força dos cavalos do Egito, mas eles não buscaram o Senhor Deus. Talvez tenham confiado nos deuses dos egípcios. E o Senhor diz a eles, através do profeta Isaías, no versículo de número 6 do nosso texto, que eles deveriam se converter ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor, que somente Ele realmente era a força de Israel, somente nele existia ali a salvação, somente nele existia o livramento, somente no Senhor poderia se depositar a confiança. Todas as demais confianças seriam frustradas, todas as demais esperanças seriam frustradas. Somente a confiança e esperança que depositamos no Senhor Jesus Cristo, esta é uma esperança que não será frustrada. Mas se as pessoas não confiam no Senhor Jesus Cristo, então esta é uma esperança frustrada. Em breve será decepcionada. Aqui, irmãos, chegamos mais uma vez ao final da nossa meditação e aguardo todos na próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.